Boa noite. À semelhança do programa anterior, hoje vamos continuar a falar de formação profissional, emprego, o impacto que a formação profissional tem tido na vida das empresas e dos jovens em Cabo Verde, os estágios profissionais, a saída de jovens para o exterior, os salários praticados em Cabo Verde e não só. Hoje, o nosso convidado é o presidente do Conselho de Administração do IEFP, Paulo Santos, Instituto do Emprego e Formação Profissional, que é um dos principais atores no ecossistema de formação profissional e emprego em Cabo Verde. Começamos por agradecer pela disponibilidade. Boa noite. Muito boa noite. Maria Júlia, permita-me também agradecer pelo convite e aproveitar para cumprimentar os telespectadores em casa e também na diáspora, porque eu sei que a TCV é transmitido, portanto, em toda a diáspora cabo-verdiana. Muito obrigado. Portanto, para começar, quantos jovens têm passado pelas estruturas de formação do IEFP nos últimos tempos? Sabemos que o IEFP vai completar este ano 31 anos, portanto, uma idade razoável. Sim. De facto, o IEFP em 2024 completou 30 anos de existência. Foi criado em 1994. Mas eu vou, portanto, abordar aqui os dados desde 2016. Eu estou à frente do Conselho Diretivo do IEFP desde 2017, início de 2017. Portanto, desde 2016, nas nossas estruturas de formação passaram milhares de pessoas. Só nos serviços de formação profissional, nós formamos mais de 34 mil jovens e adultos. O setor do emprego e da formação profissional formou mais de 54 mil jovens e adultos, se contarmos com o CERMI e contarmos com a Escola de Hotelaria. Isso, portanto, é o nosso serviço de emprego, mas o IEFP não atua no nosso serviço de formação. O IEFP não atua somente na formação profissional. Nós atuamos também no emprego. Promovemos as políticas ativas de emprego, geramos um conjunto de programas. Nos programas também de emprego passaram milhares de pessoas. Só no programa de estágio profissional, só para teres uma ideia, nós colocamos no mercado, desde 2016, mais de 16 mil jovens, portanto, nas empresas. Portanto, vamos por parte. Sim. No que tange à formação profissional, os jovens normalmente têm que cursos à disposição? Qual é a duração? Qual é a certificação? Olha, a formação profissional, os níveis de certificação vão de nível 1 e nível 5. O nível 1 é mais baixo, o nível 5, portanto, é mais elevado. É o nível, portanto, máximo da formação profissional, que é coordenado e regulado através do Sistema Nacional de Qualificação. Os cursos são diversos. O IEFP tem essa vantagem por causa da representatividade. Tem centros em todo Cabo Verde, de Santo Antão a Brava, e nós temos um leque diversificado de cursos em todas as áreas, praticamente em todas as famílias profissionais, desde o setor do turismo, todos os setores de serviços, falo da área de gestão, da contabilidade, falo dos cursos técnicos na área do setor da construção civil, canalização, eletricidade, na área das tecnologias de informação, TICs, também programação, tudo que tem a ver com tecnologias de informação. Economia Azul também praticamos muitas ações de formação em parceria com a Escola do Mar. O IEFP, portanto, promove desde todas as áreas da formação. E jovens de todas as ilhas têm acesso a essas formações? Todas as ilhas, de Santo Antão a Brava. Nós, nos últimos dias, temos publicado várias ações de formação a decorrer, neste momento, de Santo Antão a Brava, portanto, na nossa página nas redes sociais. Aquilo que eu lhe disse, portanto, inicialmente, o IEFP, a vantagem do IEFP é precisamente por causa da representatividade. O IEFP está presente em praticamente todas as ilhas. Só não temos um centro de formação no Maio e na Brava, mas o Centro do Fogo faz cobertura de toda a região do Fogo e da Brava. E no Maio, o Centro da Praia também dá toda a cobertura. Então nós conseguimos levar ações de formação. E formação profissional é uma grande política ativa do emprego porque permite, de facto, a inserção rápida das pessoas no mercado de trabalho. Portanto, o IEFP também participa na cogestão da Escola de Hotelaria e Turismo, do CERMI, do Centro de Energias Renováveis? Isso foi no início, na fase embrionária da criação da escola. O IEFP teve presença, também na fase embrionária do CERMI, mas hoje, portanto, o CERMI é uma EPE, uma entidade pública empresarial. A Escola de Hotelaria também é uma EPE, é uma escola, é uma entidade pública empresarial. Então, o IEFP são todos atores do ecossistema. Sim, sim.
E depois das formações, como é que se organiza os estágios profissionais dos jovens? É isso que eu disse. Nós conseguimos montar um sistema bem articulado, desde a entrada do jovem com bom serviço de orientação profissional, passa para os serviços de formação profissional e no pós. A nossa preocupação é o pós, a inserção. É por isso que nós criamos esse programa de estágio profissional. Esse programa tem tido impacto porque nós conseguimos colocar os jovens dentro das empresas e os jovens acabam muitas vezes por ficar no mercado de trabalho, com contrato de trabalho. E nós, para mensurar, portanto, esse impacto, nós realizamos estudos de impacto com inquérito para saber se esses jovens que beneficiaram no pós estão ou não, portanto, no mercado de trabalho. Nós conseguimos colocar os jovens, portanto, nas empresas por conta de outrem. Quais são os dados? Quantos jovens têm sido colocados depois das formações? Portanto, o estudo de impacto, nós, no estágio profissional, por exemplo, só no estágio profissional, nos últimos 7 anos, nós colocamos mais de 16 mil jovens no mercado de trabalho. Mas nós temos outros programas de emprego. Temos neste momento, por exemplo, um programa que está a fazer, também iniciamos, está a ter muito impacto, que é o programa de apoio à contratação, que é Emprego Tucur, que nós comparticipamos no salário até 1 ano. É um programa que nós temos um orçamento de quase 40 mil contos para comparticipar no salário das pessoas. Aquilo que eu disse, nós conseguimos, nos últimos anos, estruturar esse ecossistema em que o jovem entra para a formação, faz a formação, depois, ao sair da formação, tem a oportunidade de fazer um training, ir dentro da empresa, num ambiente real da empresa, aprender a trabalhar. E tem a possibilidade também de conseguir um contrato. Mas, além disso, de trabalhar por conta de outrem, nós criamos um ecossistema de empreendedorismo, em que o jovem que tiver, portanto, habilidade, que tiver alguma potencialidade de iniciar uma atividade económica, ele terá a possibilidade de empreender, de criar uma unidade geradora de rendimento. E temos temos apoiado muitos jovens na criação de unidades geradoras de rendimento em Cabo Verde. Dentro das estruturas do UFP ou graças a outros players do ecossistema, como Proempresa, por exemplo? Proempresa, por exemplo, nós trabalhamos em articulação. A Proempresa, por exemplo, neste momento, tem vários programas de fomento ao empreendedorismo, mas o IFP articula com a Proempresa na parte formativa. E, neste momento, a parte formativa de educação financeira que nós damos aos jovens e às mulheres, a formação em gestão de negócio, tem ajudado muito porque a Proempresa lançou, o governo lançou, o governo lançou o Banco JM, que é um banco que facilita o acesso ao crédito. Banco e tem jovens e mulheres. E tem tido sucesso. Porquê? Tem tido sucesso. E já começou a ter reembolso. As pessoas estão a pagar. As mulheres estão a pagar. E já hoje a Proempresa já desembolsou quase, salvo erro, mais de 1000 créditos. Mais de 1000 créditos para mulheres e jovens em Cabo Verde, portanto, nesse programa, nessa plataforma de Banco JM. E nós entramos ali com a parte formativa, que é a parte de educação financeira, que é a parte da gestão de negócio, ensinar as pessoas como manuseiam com dinheiro e como é que, portanto, fazem com que os negócios cresçam. Portanto, o papel do IFP é um papel importantíssimo, é um papel, portanto, na formação, é um papel na qualificação, e a qualificação é bom porque a pessoa com qualificação, com essas competências e habilidades, consegue, portanto, ter, maior sucesso. Em relação ainda aos estágios profissionais, há críticas de que os jovens muitas vezes fazem estágios prolongados, outras vezes saltitam de estágio em estágio e nem sempre são contratados. Há empresas que abusam. Que tipo de feedback o IFP tem tido? Sabemos que tem um programa de intermediação laboral. Como é que funciona tudo? Sim, isso, portanto, essas questões em volta do programa de estágio foi logo no início, porque teve impacto. Porque nós saímos de uma escala muito pequena, em que o IFP colocava 100 pessoas no mercado através desse programa, para uma escala de 3.000. Isso causou impacto. É falso que o jovem faz estágio, portanto, rotativo, porque o jovem tem direito ao estágio uma vez só. Porque nós fazemos todo o controle para certificar. As empresas, tem empresas que contratam e tem empresas que não contratam. São fatores, portanto, fora do controle do IFP. É um programa que serve, é um programa que tem vários objetivos. Há empresas que contratam, vão rodando jovens e nunca efetivam a contratação. Olha, eu acredito que as pessoas agem de boa fé.
Eu acredito que há boas empresas em Cabo Verde, há empresas com responsabilidade social. O IFP, nós no início do programa, nós assinamos acordos de adesão com as grandes empresas. Eu falo grandes empresas para podermos aqui proporcionar aos jovens de Cabo Verde terem experiência profissional numa empresa como a Telecom, como a Vivo Energy, como a Cita, como a UBAI, como o BCN, como a Enapor. Nós colocamos vários jovens, portanto, nas empresas grandes, nas empresas que dão oportunidade de crescimento. Nós acreditamos que as empresas agem de boa fé. É claro que quando há incentivos, o Estado dá incentivos, há uma parte que abusa dos incentivos. Isso existe, portanto, em todas as paragens, existe em todo lugar. Mas que o programa tem impacto, isso é um facto. É um facto porque nós podemos ver o impacto na própria taxa de desemprego. A taxa de desemprego em 2016, jovem, dos 15 aos 24 anos, situava-se em quase 42%. Foi, portanto, a introdução das políticas ativas do emprego, a dinâmica das políticas ativas do emprego, que fez com que a taxa de desemprego, portanto, tivesse a redução. Não só, porque o Governo tem outros instrumentos de promoção do emprego e crescimento económico, mas as políticas ativas do emprego tiveram um forte impacto, portanto, na redução da taxa de desemprego em Cabo Verde. Falou, por exemplo, no programa de apoio à contratação. Como é que funciona? Que tipo de incentivos as empresas têm para contratar? Só para concluir, e hoje nós temos taxa de desemprego jovem dos 15 aos 24 anos, situa-se em 22%. A taxa de desemprego geral em 8,8%. Os dados do INE de 2024. No primeiro semestre de 2024, o programa de apoio à contratação foi um programa que nós lançamos no pós-Covid, porque nós sentimos que muitas empresas ficaram com dificuldade na tesouraria, no pagamento de salários. Portanto, esse programa visa, portanto, apoiar as empresas a pagarem, portanto, o salário. Nós temos ainda um pacote... vigora? Sim. Nós temos um pacote de quase 40 mil contos que nós executamos e tem corrido muito bem. Então, temos um grande parceiro que nos apoia também nesse programa, que é a Cooperação Luxemburguesa, juntamente com o Governo, portanto, através do Orçamento de Estado. Com que meios o IFP faz a intermediação laboral para ajudar a colocar jovens no mercado de trabalho? Sim, o IFP, normalmente, nós temos um serviço de... O IFP é um serviço público de emprego. As empresas vão ao IFP à procura de mão de obra qualificada. Nós temos inovado, temos criado plataformas, temos apostado no digital. Hoje, por exemplo, nós temos uma plataforma, que é a plataforma PEP, que uma empresa pode entrar e colocar uma oferta de emprego. Um jovem na Brava pode verificar uma oferta de emprego e concorrer. Nessa plataforma nós temos mais de 30 mil jovens, nós temos mais de 2 mil empresas registadas. Fizemos como uma forma de facilitar essa intermediação. Mas o IFP tem técnicos de emprego que dão todo o suporte às empresas e todo o nosso serviço de intermediação laboral é feito através do manual de intermediação laboral, desde do recebimento das pessoas, da orientação e da colocação, portanto, no mercado de trabalho. É um serviço normal, é um serviço público de emprego. O IFP tem estruturado, igual aos serviços públicos de emprego, portanto, que existem em outras paragens, em Portugal. O IFP de Portugal é um serviço público de emprego. Na França, o Pôle emploi é um serviço público de emprego. Tem essa prerrogativa de fazer a intermediação da mão de obra, não só ao nível nacional, mas também ao nível internacional. O IFP tem essa prerrogativa de fazer essa intermediação, de colocar as pessoas no mercado de trabalho, de fazer esse ajustamento entre a demanda e a oferta. O programa de estágio profissional e empresarial PEP, por exemplo, tem recebido muitos recursos ultimamente, quer dizer que estão criadas as condições para que os jovens estejam cada vez melhor inseridos no mercado de trabalho. Com certeza. E nós pagamos subsídios até... Já houve épocas, antes da Covid, que nós pagávamos subsídios até um ano. Mas depois da Covid reduzimos o orçamento. Hoje o orçamento do programa está em torno de 100 e tal mil contos, quase 200 mil contos. Colocamos no mercado por ano cerca de entre 2 mil a 3 mil jovens no mercado, nas empresas, e o programa tem tido, portanto, orçamento todos os anos aprovados, portanto, em sede do Orçamento de Estado, e nós, a partir daí, nós executamos. A nossa missão é executar, é colocar as pessoas no mercado de trabalho, pagar o subsídio dentro daquilo que a lei, portanto, estabelece, a lei do Orçamento de Estado.
pessoas com licenciatura e pessoas com formação profissional, não podemos pagar um subsídio superior porque a lei já estabelece, portanto, o valor do subsídio, portanto, a ser pago. Portanto, o programa tem funcionado bem, o programa tem ajudado muitas empresas, o programa tem ajudado muitos jovens a terem a oportunidade de fazerem estágios em grandes empresas, em empresas organizadas, e hoje muitos deles conseguiram inserir no mercado de trabalho. Por isso é que quando nós completamos 30 anos, o nosso lema foi IFP 30 anos transformando vidas e construindo carreiras, precisamente por causa disso. Por exemplo, tenho uma dúvida em relação ao programa de apoio à contratação. Este programa faz o copagamento de metade do salário dos novos contratados durante um ano. Sim. E depois de um ano, se o jovem não consegue é assinar um contrato. Nós assinamos um contrato com a empresa, nós pagamos 50% até o limite de 50% de 50 contos. Ou seja, nós vamos até 25 mil escudos. Por exemplo, se uma empresa paga salário de 50, nós pagamos 25 contos. Se uma empresa tem que apresentar um projeto de emprego, um projeto, pelo menos ter 5 empregos, e nós participamos em 2 ou 3. E nós assinamos no acordo, no contrato, a empresa terá que ficar com um jovem, não só um ano quando o IFP participa, mas mais um ano ainda tem que ficar com o jovem no emprego. E tem direito, portanto, à segurança social, a tudo o que tem a ver com seguros. Portanto, é emprego tucur. É emprego tucur, o programa de apoio à contratação. Durante um ano. Durante um ano, e a empresa tem que ficar com o jovem mais um ano. Pelo menos mais um ano. Se não ficar, se for verificado, nós acionamos, portanto, entidades competentes para tentar restituir o valor, porque há um contrato que foi assinado. O contrato, ao assinar o contrato, nós temos que respeitar, portanto, o contrato. Ainda nós não tivemos nenhum caso em que... E também não pode haver destruição líquida de postos de trabalho. Ou seja, a empresa não pode mandar para o desemprego uma pessoa que estava no emprego para ter o incentivo, portanto, no programa de apoio à contratação. Portanto, é um programa que temos uma restrição orçamentária, temos 40 mil, nós temos uma meta de beneficiar, pelo menos este ano, 100 e poucos empresas, 150 empresas, salvo erro. Não tenho o número, portanto, de cor na cabeça, mas é um programa que tem tido também impacto e tem ajudado muitas empresas, principalmente no pós-Covid, as pequenas e médias empresas que sentem, algumas vezes, dificuldade, portanto, de tesouraria no pagamento do salário. Portanto, são programas que existem e muitas vezes são pouco divulgados e as pessoas não conhecem, não sabem, portanto, desses incentivos. Só ir, portanto... A quem cabe divulgar? Ao IFP? Nós divulgamos, fazemos esse trabalho. Nós divulgamos, este ano fizemos uma ofensiva perto das câmaras do comércio, perto das associações empresariais. Por isso é que nós tivemos um impulso, um aumento, portanto, na demanda em relação ao programa, mas nós fazemos a nossa parte. Mas as empresas também devem procurar o IFP. Não podem ficar, portanto... longe do IFP. As empresas têm que ir, portanto, ao encontro do IFP. Nós estamos a ir ao encontro das empresas e tentamos fazer isso da melhor forma possível. Os jovens em todas as ilhas têm tido igual acesso a esses programas de apoio à contratação, programa de estágio? Sim. A impressão que se tem é que na capital há mais oportunidades? Nós não fazemos diferenças. Portanto, para nós é indiferente uma ilha ou outra. É por isso que eu lhe disse no início que esta vantagem no IFP. O IFP tem representatividade em todo o território nacional. Portanto, um centro de Santo Antão tem que levar para os jovens de Santo Antão os mesmos programas que um jovem da praia tem acesso. Os programas de formação profissional devem chegar a Santo Antão da mesma forma como chega na praia. O programa, portanto, de apoio, incentivo à contratação, deve chegar a uma empresa em Santo Antão da mesma forma que chega à praia. Portanto, nós sabemos das assimetrias que existem, portanto, em Cabo Verde, e nós temos essa vantagem. Temos essa vantagem de estar, portanto, em todo o território nacional. Daí, portanto, é por isso que nós levamos essas políticas públicas... Através dos centros de emprego. Através dos centros de emprego, sim. Os centros de emprego que operacionalizam todas as políticas ativas do emprego. Os centros
é que operacionalizam. A base operacional é o centro. Nós damos só orientações, coordenamos, damos aquela liderança que é forte, mas os centros de emprego têm um papel fundamental na implementação das políticas que são destinadas, portanto, à juventude e às empresas, nesse caso, as políticas ativas de emprego que visam e reforçam, portanto, a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Portanto, constata-se, por exemplo, que alguns aspectos deste ecossistema não batem. Por exemplo, fala-se de uma taxa de desemprego jovem situada à volta de 23%, fala-se que Cabo Verde tem uma boa oferta formativa em matéria de formação profissional, mas algumas empresas queixam-se de falta de mão de obra. Como explicar? Eu entendo, portanto, essa queixa, portanto, das empresas. Há, neste momento, algumas áreas em Cabo Verde em que há mais dificuldade de encontrar profissionais. Mas isso não significa que não há pessoas para trabalhar. Porque, Cabo Verde, nós não atingimos ainda o pleno emprego. Se nós tivéssemos atingido o pleno emprego... Sim, a pergunta é esta. Exatamente. Se há jovens desempregados porque se fala... É isso que eu quero explicar. Nós não temos o pleno emprego ainda. Temos 23% dos jovens dos 15 aos 24 anos no desemprego. A taxa de desemprego ronda os 8,5%. Temos 155 mil pessoas na inatividade. 20% das pessoas que estão na inatividade por causa da falta de emprego. Isso quer dizer, por causa da falta de emprego. Estão no inativo porque não encontraram emprego. Então, o que estará a falhar? Não, é isso que eu estou a dizer para si. Isso não significa que não há pessoas para trabalhar. Eu entendo, na minha perspectiva, há alguns setores que têm mais dificuldades de encontrar profissionais qualificados. Por exemplo, o setor da construção civil. Hoje em dia, eles queixam-se muito dos carpinteiros. Carpinteiros, não há carpinteiros. De facto, é verdade. E por que não formar mais? Sim, talvez, portanto, essa área, o IFP, por exemplo, não tem uma especialização na área da carpintaria, mas nós temos especialização na área de canalização, na área de trabalhos de acabamento de construção civil, na área de eletricidade, na própria construção civil, várias áreas, portanto, conexas à construção civil. Aliás, portanto, nessa área, conexa à construção civil, nós formamos canalização, eletricidade, serralharia, mais de 4 mil jovens nos últimos anos. Mas há alguns setores, como eu disse, como construção civil, que há, portanto, profissionais específicos que eles, portanto, não conseguem encontrar. Talvez seja isso. Mas nós, neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos no diálogo com o setor produtivo. Fizemos isso há dias no SAL. Eu estive no SAL para auscultar o setor do turismo e para identificar o problema, para saber porquê que, portanto, há falta de mão de obra no SAL, se nós estamos a formar muita gente na escola de hotelaria. Só para teres uma noção, na escola de hotelaria já passaram mais de 7 mil jovens com formação. A doutora Aldina esteve cá na semana passada. No IFP também, nesse setor, muitas pessoas. E nós temos na nossa base de dados, muitos inscritos de jovens que estão à procura de emprego. Mas as empresas costumam acionar o IFP e a base de dados do IFP à procura de mão de obra? É lá que eu queria chegar. Quando eu entrei no IFP, a primeira entrevista, quando eu fui entrevistado pela primeira vez, uma jornalista tinha-me colocado um dado que eu não conhecia do INE, que dizia naquela altura que somente 4% das empresas é que procuravam o IFP. Hoje, portanto, essa tendência com certeza mudou, porque o IFP hoje tem uma outra centralidade. O IFP tem uma outra visibilidade hoje, depois de 8 anos. Isso, portanto, é um facto. Mas o que está a ver neste momento é que a abordagem que nós temos neste momento é uma abordagem pela oferta. Ou seja, esperar que as empresas cheguem, portanto, nos centros de emprego para divulgar uma oferta. E muitas vezes as empresas não chegam nos centros de emprego a colocar, portanto, as ofertas para podermos colocar, tendo em conta que nós temos uma base de dados inscritos de pessoas que estão no desemprego, que fizeram inscrição nos centros de emprego. Então, o que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos mudar a abordagem. Mudar uma abordagem pela procura. Ir ao encontro das empresas. Portanto, há uma orientação interna neste momento. Os centros devem procurar as empresas para saber as áreas é que precisam. Mas, em outras áreas, por exemplo, como na restauração, queixam muito da saída de pessoas, mas sempre há pessoas a trabalhar.
não é? Por exemplo, nós temos sim. Sim, ia perguntar, quer dizer que deve-se melhorar a articulação entre as empresas e o IFP? Claro, é um desafio termos um serviço, o IFP termos um serviço público de emprego eficiente. Eu não vou lhe dizer que neste momento o IFP é um serviço público de emprego eficiente, porque senão nós não teríamos, portanto, essas questões. Por exemplo, o serviço de intermediação laboral. Nós precisamos inovar no serviço de intermediação laboral para dar outra resposta. É aquilo que eu disse, aquilo que eu lhe disse. A abordagem é pela oferta, temos que mudar a abordagem pela procura. Nós estamos a utilizar as tecnologias de informação para tentar também facilitar, porque as tecnologias de informação servem para isso, para facilitar a vida das pessoas. Eu em casa ou no meu escritório pego o meu telemóvel, quero, portanto, entrar numa plataforma, lanço uma oferta de emprego, não preciso deslocar-me, portanto, ao centro de emprego. Por isso é que servem as tecnologias de informação. O IFP está a fazer isso. Estamos a inovar nas tecnologias de informação para tentar aproximar as empresas dos centros. Mas é preciso também que as empresas cheguem perto. Nós estamos a fazer a nossa parte e estamos a tentar auscultar ao máximo, portanto, as empresas para tentar perceber, até para podermos ajustar. Quando nós lançamos uma oferta formativa, antes de lançar as ofertas formativas, nós vamos ao mercado, fazemos uma prospecção, auscultamos a sociedade, a sociedade civil, as ONGs, as empresas, para ver, portanto, as áreas em que nós devemos ofertar. E nós, neste momento, criamos um sistema de financiamento da formação profissional que nós conseguimos formar por ano entre 5.000 a 6.000 jovens por ano. No seu entender, o que falta afinar no sistema de emprego e formação profissional? Eu penso que eu tenho defendido sempre que nós devemos, sim, reformular. Por exemplo, o atual modelo da formação profissional, o jovem, como é que funciona? O jovem entra num centro de formação, faz a formação, depois faz o estágio curricular e espera a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então nós temos que trazer as empresas. É por isso que nós estamos a trabalhar no modelo de formação, que é um modelo dual, que é muito praticado, por exemplo, no norte da Europa, na Alemanha, na Suíça, que é um modelo dual de formação em que uma parte da formação acontece dentro da empresa e o impacto no emprego, através desse modelo, é muito superior ao modelo tradicional que nós temos neste momento em atuação. Mas no modelo atual que nós temos em atuação, nós temos conseguido, portanto, dar muitas respostas. Eu penso que, fazendo, portanto, alguns ajustamentos, trazendo modelos mais inovadores de formação profissional, melhorando, portanto, toda a nossa parte da intermediação laboral, nós conseguiremos, portanto, no futuro, dar uma resposta, portanto, mais eficaz e mais eficiente, com certeza. Por falar em intermediação laboral, sabemos que empresários europeus têm vindo a Cabo Verde com alguma frequência procurar mão de obra, sobretudo portuguesas, e que o IFP intermedia o processo. Qual tem sido o papel do IFP? Sim, foi assinar um acordo de mobilidade profissional regular, que funciona regular, que, portanto, envolve também o IFP de Portugal. É feito de uma forma regular para as pessoas poderem ter acesso às melhores condições também em Portugal. Portanto, o processo de mobilidade é um processo normal. Houve, portanto, flexibilização, portanto, nas regras de atribuição dos vistos e nós não poderíamos estar menos expectável que não iria haver aumento de saída de pessoas. Quantos jovens já foram para Portugal, por exemplo, no âmbito deste acordo? Não, nós temos os dados dos vistos à procura do trabalho, mas no IFP temos trabalhado... tem sido moderado os números. Os números têm sido, portanto, moderado. Portanto, o IFP sempre fez mobilidade internacional de mão de obra. Antes de vir à tona, portanto, essa questão da mobilidade profissional e desse acordo de mobilidade que facilitou, portanto, a saída de pessoas. Mas gostaria de ter alguns dados em relação a jovens que, com a intermediação do IFP, vão trabalhar no exterior. Sim, nós colocamos. Eu não trouxe os números aqui de pessoas que nós colocamos, mas nós temos colocado, através de inserção, através de mobilidade profissional, temos feito, portanto, essa intermediação.
Por exemplo, nós recebemos ofertas de empresas de Portugal através do IFP, às vezes 20 vagas de emprego, às vezes 10 vagas, portanto, de emprego. Portanto, é um processo, eu acho que o processo de mobilidade é um processo normal, até porque a mobilidade profissional não modificou a população, a nossa estrutura da população. Os dados do INE apontam isso. Os dados do INE apontam que a população economicamente ativa aumentou. Os dados do INE apontam que a população aumentou em 2023 e 2024 e os dados do INE apontam que a taxa de desemprego caiu. Quer dizer que muitas pessoas sim, estavam no emprego em Cabo Verde, saíram para fora, mas essas vagas foram ocupadas. Nós teríamos um problema maior se essas vagas não tivessem sido ocupadas. Mas essas vagas estão a ser ocupadas. E não tem havido uma modificação, portanto, grande, portanto, na estrutura da população de Cabo Verde por causa desse fenómeno, portanto, da mobilidade, que é um fenómeno normal, não por falta de oportunidade em Cabo Verde, porque isto acontece em Portugal. As pessoas de Portugal saem, vão viver na Alemanha, vão viver na Suíça. As pessoas do Brasil saem, vão viver, portanto, em Portugal. Não é porque o Brasil não tem oportunidades, não é porque o Portugal não tem oportunidades. As pessoas querem estar, portanto, as pessoas querem ter a prosperidade rápida, querem melhores condições rápidas e talvez eles querem estar nos países com um maior nível de desenvolvimento. Aqui entra o fator salário. Sim. Se Cabo Verde praticasse salários mais competitivos no que tange a pessoas com formação profissional, não haveria menos saídas? Sim, nós constatamos que isso, portanto, o fator salário é um dos aspectos que tem influenciado, portanto, a saída de pessoas. Mas nós constatamos que há alguns setores em Cabo Verde, que já podem remunerar melhor. Por exemplo, eu estive na Ilha do Sal, no setor do turismo. Já há alguns hotéis que já fixaram, um hotel anunciou, portanto, salário mínimo entre 35 a 40 contos. E os dados do PIB, na ótica do rendimento, o fator salário do PIB, situa-se entre 35% a 40%. Isto mostra que há espaço de melhoria de remuneração, portanto, em Cabo Verde. Mas na restauração, por exemplo, ainda pratica salários baixos? Sim, pratica salários baixos e nós temos que... E os salários são rígidos. São rígidos e não são facilmente ajustáveis, não é? O salário não se ajusta de um dia para o outro. Leva, portanto, o seu tempo até se ajustar. Mas nós já começamos a sentir alguns sinais, principalmente no SAL, de alguma melhoria das condições. No SAL, por exemplo, havia muita rotatividade de pessoas no emprego, mas hoje não está a haver mais rotatividade. Precisamente porque não querem fuga de pessoal, querem ter o capital humano, querem ter o pessoal para não perder para as concorrências. Mas ainda há muitos jovens que oferem salários muito baixos e que estão à procura de oportunidades para sair do país. Sim. Por exemplo, estive a ler um artigo seu na imprensa online em que citou o caso de um jovem que na Ilha do Sal ou Boa Vista, não me lembro mais, recebia 200 euros, foi para os Açores no mesmo grupo hoteleiro e passou a receber 1.000 euros. Sim. Como combater este tipo de... É isso que eu disse. Portanto, as empresas do setor produtivo, eles é que, portanto, determinam as suas políticas salariais. Portanto, o mercado. Portanto, o ajustamento no salário, portanto, não é feito de forma rápida, não é flexível. Não se muda de um dia para o outro, portanto, é rígido. Eu acredito que, ao longo do tempo, devido, portanto, a essa pressão, os salários vão se ajustar. É isso que eu disse-lhe. Eu disse-lhe que nós já começamos a sentir algumas empresas, principalmente no setor do turismo, a criarem melhores condições. E, com certeza, vão criar, porque é um setor altamente rentável, é um setor que tem, portanto, uma boa cota de mercado, porque, repare, nós estamos a ter hoje 1 milhão e 200 mil turistas a entrar, portanto, Cabo Verde. Os hotéis estão todos sempre cheios, lotados. Portanto, o preço praticado, portanto, num hotel é quase praticamente aquilo que é praticado na Europa. Portanto, há mercado e há rentabilidade ali. Eu penso que, com o tempo, nós vamos ter melhores salários, portanto, em alguns setores. Em alguns setores, nós já estamos a sentir os sinais. E isso poderá, portanto, ajudar muito a conter, portanto, as pessoas, a fixar as pessoas. Mas no SAL há um outro problema, que é o problema do alto custo de vida, alojamento,
a nível de arrendamento muito alto. Ali no SAL. E esses fatores têm dificultado, portanto, por exemplo, a deslocação de mão de obra, por exemplo, de Santiago para o SAL, porque as condições, o alto custo de vida, isso dificulta, inibe, portanto, que as pessoas vão para o SAL para trabalharem. Daí também mais um problema para queixarem falta de mão de obra, porque alto custo de vida, salários não compensa, portanto, o custo de vida, e as pessoas não vão para lá para trabalharem porque não querem ir também passar dificuldade. Isso, portanto, é entendível. Sim, o cenário ainda é este. Em muitos casos, alto custo de vida, salários baixos e muitos jovens querem sair. Em que setores de atividade os empresários europeus, portugueses nomeadamente, procuram mais mão de obra em Cabo Verde? No setor do turismo, no setor dos transportes, no setor da construção civil, tem havido, de facto, muita demanda, portanto, nestes setores. Os setores que nós mais estamos a sentir, portanto, demanda. Mas isso teve o seu pico em 2023, 2024. Não sei se, neste momento, as coisas estão a tender para a sua estabilização. Menos pessoas estão a sair. Não sei se, portanto, eu tenho os dados aqui, até vistos a procura de trabalho, que houve um aumento de 2022 a 2023 de quase 75%. De aumento de vistos que foram concedidos no Centro Comum de Visto. 2024 não tem os dados até ao final do ano. Mas, neste momento, a percepção que nós temos é que há uma tendência de se estabilizar. Há uma tendência de se estabilizar e não tem sido dramático como tem sido, portanto, logo no início, quando houve, portanto, mudanças de regras e houve uma correria à procura de vistos para a procura de... Temos sentido agora, portanto, um momento de estabilidade. Houve um pico neste momento, mas aquilo que eu lhe disse, não é por falta de oportunidade, porque Cabo Verde tem oportunidades. Brasil tem oportunidades, as pessoas saem do Brasil e vão para Portugal. À procura de melhores salários. Sim, mas não é por falta de oportunidades. Nós temos que saber como agarrar estas oportunidades. Temos que saber, e Cabo Verde é um país potencial, é um país cheio de oportunidades no setor do turismo, na economia azul, na agricultura. Os nossos jovens têm que fazer o seguinte, têm que conhecer esses instrumentos que nós estamos a criar no ecossistema e, portanto, alavancarem, portanto, os seus negócios, empreenderem, serem, portanto, jovens à caça de oportunidades. E lhe digo uma coisa, temos muitos jovens em Cabo Verde de sucesso, muitos jovens que já conseguiram se ingrar, já conseguiram pegar, portanto, as oportunidades que o país oferece e estão a se ingrar, estão a criar valor para o país. Temos jovens talentosos em Cabo Verde. Eu acredito na juventude cabo-verdiana, eu acredito, portanto, nas oportunidades que nós estamos a criar. Nós estamos a criar N oportunidades. No financiamento da formação profissional, só este ano temos um pacote de 700 mil contos para financiar a formação profissional. Um jovem com cadastro social 1 e 2 é financiado 100%. Os outros, portanto, o governo financia até 80%. Portanto, há oportunidades de abertura de negócios. Quem são os principais parceiros do IFP na implementação destas ações, na melhoria dos recursos disponibilizados? Temos um ecossistema que é coordenado pela Direção-Geral, depois de Emprego, depois temos todos os players do setor, o IFP faz parte, o Fundo de Promoção, Atribuição de Bolsas, a Escola de Hotelaria no setor da hotelaria, o CERMI na parte de manutenção industrial. Quem entra para o financiamento? Nós temos um grande parceiro que é a Cooperação Luxemburguesa, que ajuda muito Cabo Verde no setor de emprego e empregabilidade. Nós somos avaliados em sede do Grupo de Apoio Orçamental e nossa avaliação tem sido sempre positiva pelo GAU. Aliás, o Programa Indicativo 4, o último programa, o último PIC agora, teve um aumento incremental porque o setor do emprego e formação profissional foi bem avaliado. Portanto, o Luxemburgo tem sido um grande parceiro, mas nós temos outros parceiros. Temos a Cooperação Espanhola, temos a Cooperação Portuguesa,
temos outras cooperações. O setor da formação profissional em Cabo Verde foi construído ao longo desses anos com grande ajuda, portanto, da cooperação internacional, da cooperação, que hoje, principalmente por exemplo, da cooperação luxemburguesa. Considera que hoje a formação profissional é mais valorizada que há alguns anos? Antes, há alguns anos, muitos queriam apenas cursos superiores e não queriam formações ligadas ao saber fazer, tout court. Hoje as coisas mudaram? Sim, mudaram um pouco. Mudaram e hoje as pessoas têm consciência da importância do papel da formação profissional, precisamente com o saber fazer, com o impacto, portanto, no emprego. E hoje nós sentimos, portanto, que a formação profissional é mais valorizada, portanto, em Cabo Verde. É valorizada pelo governo, que aposta fortemente na formação profissional. O governo de Cabo Verde tem apostado fortemente na formação profissional e é valorizada também pelas empresas. As empresas sabem da importância da formação profissional e, para mim, pessoalmente, é a melhor política ativa do emprego que possa existir, porque tem um impacto enorme, portanto, ao nível do emprego. Há estudos do impacto das ações do EFP? Realizamos todos os anos. É uma exigência do GAU, é uma exigência do Grupo de Apoio Orçamental. Nós realizamos todos os anos. Hoje, quem realiza é o Observatório do Mercado de Trabalho. Inclusive, já temos o estudo mais recente, que ainda não foi divulgado e que vai ser divulgado. E quais são os principais sublinhados? O impacto é enorme. O impacto na inserção das pessoas, na inserção no mercado. Porque nós promovemos esses programas, mas o impacto final, o que é que nós queremos? É o emprego, é o acesso ao rendimento. O impacto tem sido a escola de hotelaria, os miúdos que fazem formação na escola de hotelaria, mais de 90% conseguem entrar no mercado de trabalho. E no EFP? Mais de 60%, entre 60% e 70%. Os dados da formação profissional apontam que entre 60% e 70% dos jovens que terminaram a formação depois de um ano conseguem entrar no mercado de trabalho. Não é à toa que hoje a taxa de desemprego tem diminuído em Cabo Verde. Mas muitos saem para o exterior, e volto a insistir. Pode ser um pau de dois gumes. O Cabo Verde investe na formação profissional e exporta mão de obra. Sim, nós formamos, mas nós temos pessoas também que estão no desemprego. É aquilo que eu lhe disse no início. Nós, em Cabo Verde, nós ainda não atingimos o pleno emprego. Se nós tivéssemos atingido o pleno emprego, isso seria uma maravilha. Mas nós não temos o pleno emprego em Cabo Verde. Temos pessoas que estão no desemprego, temos pessoas que estão à procura do rendimento e nós não podemos impedir essas pessoas de saírem para fora para procurarem um emprego. Por exemplo, um jovem que faz formação no IFP, faz formação, termina a formação, está no desemprego, consegue uma oportunidade de trabalho em Portugal. Nós não podemos impedir esse jovem de ir para a procura dessa oportunidade. Aquilo que eu lhe disse, portanto... É criar mais oportunidades cá dentro também. É isso que eu disse. Em Cabo Verde nós temos oportunidades. Estamos a criar oportunidades. As oportunidades devem ser agarradas lá onde devem ser agarradas. Se as oportunidades estão em Portugal, deixa o jovem ir trabalhar. Se as oportunidades estão também em Cabo Verde. Eu acredito que as oportunidades estão em Cabo Verde porque nós sentimos que nós estamos a ter jovens a fazerem formação. Nós sentimos que nós estamos a ter jovens a entrarem no mercado de trabalho. Nós sentimos que nós estamos a ter jovens a empreenderem em vários domínios, em vários setores da atividade económica. Por isso, Cabo Verde tem oportunidades. E nós temos jovens de sucesso em Cabo Verde. Temos jovens que estão a criar valor em Cabo Verde. A questão da mobilidade não tem nada a ver. É uma falácia a questão da mobilidade de que Cabo Verde não tem oportunidade. É uma falácia. Isto acontece no Brasil. As pessoas saem do Brasil, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Isso acontece em Portugal, isso acontece em todas as paragens. É um fenómeno global. Nós vivemos hoje num mundo globalizado. E nós lutamos tanto para ter a questão da mobilidade das pessoas. Hoje nós conseguimos ter esse mínimo de ter as pessoas poderem ir trabalhar num cenário, o governo conseguiu até um acordo para as pessoas irem, portanto, num quadro regular, num quadro com segurança social, num quadro de proteção, e hoje nós estamos a reclamar porque as pessoas estão à procura também de novas oportunidades. As pessoas querem, portanto, o crescimento e nós temos que deixar as pessoas crescerem. O importante é o seguinte, a questão da mobilidade não afetou a estrutura da população de Cabo Verde. Aumentou a população, os dados do INE, eu acredito no INE,
Os dados do INE de 2023 a 2024, a população aumentou de, salvo erro, de 509 mil para 511 mil. Aumentou a população economicamente ativa. Diminuiu o percentual da taxa de desemprego. Diminuiu a taxa de desemprego em Cabo Verde. Então, nós aqui, se esse processo de mobilidade estava a afetar a estrutura da população de Cabo Verde, aqui sim... Seria de se preocupar. Sim. Sim. Portanto, já para terminar, sabemos que, conforme já mencionou, o IFP vai completar 31 anos em julho, salvo erro. Quais são os desafios atuais do IFP? Olha, nós, neste momento, o IFP é uma instituição consolidada. Nós conseguimos consolidar o IFP. É uma instituição que funciona bem, mas temos desafios. Quais? Nós, por exemplo, queremos fazer de Cabo Verde numa hub de formação profissional. O IFP é um player importante na especialização dos centros. Nós temos que criar boas condições nos centros de formação. Por exemplo, temos um centro da Variante, que é um centro especializado na área de mecânica, na área da auto, mas as condições que estão lá não são das melhores. Então nós temos que reformular, reestruturar aquele centro, reabilitar aquele centro. Temos outros centros também que precisam de reabilitação. Eu penso que o grande desafio neste momento do IFP é criar esse conceito de centros especializados, apostar, portanto, nos formadores, porque os formadores internos também são importantes. O papel do formador é importante na questão da qualidade da formação, adotar melhores processos pedagógicos e criar boas condições nos espaços oficinais para o jovem sentir brio de ir a um centro de formação, fazer uma formação. Eu tenho insistido fortemente nessa questão que nós temos que investir. Nós temos que investir. E como é que está o processo da criação do Hub? Sei que há meses foi assinado um acordo com Portugal. Sim, nós assinamos um acordo com Portugal. Com o envolvimento do IFP. Sim, nós já estávamos a trabalhar, mas houve agora mudanças. Não é mudanças. O Portugal vai a eleições. Nós estamos à espera no aguardo do IFP também e do próprio Ministério do Trabalho para vermos, portanto, já foi assinado o acordo. O governo assinou o acordo, há um financiamento, principalmente para o centro da Variante, para trazer a questão da mobilidade elétrica, para reabilitar. Já tinha começado a andar? Sim, já temos os projetos. Já temos todos os projetos. Nós assumimos os projetos. Já temos os projetos do centro da Variante, já temos os projetos do centro da reabilitação do centro de Santa Cruz. Nós reabilitamos uma residência estudantil em Santa Cruz. Temos o projeto de reabilitar o centro do Fogo, que é um centro enorme, com grandes potencialidades. E nós temos outros projetos também em carteira de novos centros, mas que eu não vou anunciar aqui, porque ainda não foi divulgado publicamente, não posso fazer. Mas estamos a trabalhar nisso, juntamente com a Direção-Geral do Emprego, estamos a trabalhar na estruturação dos centros especializados, que com certeza irá permitir Cabo Verde dar um pulo qualitativo, considerando que o quesito qualidade, com centros melhores apetrechados, com formadores melhores capacitados, melhores formados, nós iremos, portanto, formar jovens com melhor qualidade, melhor skills, atender a essa questão dessa defasagem que existe no mercado de trabalho, que as empresas queixam que nós não estamos a formar para o mercado de trabalho. Os dados da OIT apontam também isso, que há um percentual entre 25% a 27% na África subsaariana das empresas que sentem dificuldade de produtividade por causa de mão de obra bem qualificada. Há esse gap. Nós vamos tentar sempre trabalhar numa perspectiva de melhorar, de incrementar qualidade, portanto, no setor da formação profissional. Muito obrigada, Paulo Santos. Infelizmente não poderemos avançar mais, o nosso tempo esgotou. É verdade. Então, só nos resta agradecer a sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço pela oportunidade de trazer aqui algumas informações que são pertinentes e aquilo que nós estamos a fazer no setor do emprego e da formação profissional. Muito obrigado. Obrigada a nós. Foi assim a conversa com o presidente do Conselho de Administração do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos. Tudo dito no programa de hoje. Na próxima terça-feira traremos outra temática e outro convidado ou convidada. Até lá, fique bem. Boa noite.